seguir, porque a gente tem um assunto econômico importante para tratar com a Ju ainda nesse bloco, que é falar sobre a crise, o duelo, né? Já falamos do duelo Biden e Trump nos Estados Unidos. Aqui tem o duelo Lula-Roberto Campos Neto, que está nos capítulos finais, já que Roberto Campos Neto vai deixar de ser presidente do Banco Central, mas enquanto é presidente, segue apanhando do presidente Lula, recebendo muitas críticas. A gente separou um trechinho de uma fala do presidente Lula de hoje, lá em Minas Gerais, para a Ju comentar. Vamos ouvir. Não tem necessidade do juro estar desse tamanho. Não tem. Agora, também o presidente da República não pode ficar brigando com o presidente do Banco Central, porque ele foi escolhido pelo presidente anterior. É importante lembrar que ele é presidente do Banco Central do governo anterior. É importante lembrar que ele pensa ideologicamente igual ao governo anterior. E é importante lembrar que eu acho que ele não está fazendo o que deveria ter feito corretamente. Sabe? Não está fazendo, mas de qualquer forma ele tem um mandato. Até dezembro ele é presidente do Banco Central e somente a partir daí que eu vou escolher o meu presidente do Banco Central. E ontem eu fiz a denúncia. Por que o dólar está subindo? Porque tem especulação. E vou dizer alto e bom som, a taxa de juros de 10,50 é irreal para uma inflação de 4%. É isso. É importante todo mundo saber. Agora, eu não sou do Conselho Monetário Nacional. Eu não sou diretor do Banco Central. Então, isso vai poder melhorar quando eu puder indicar o presidente. Bom, vai melhorar quando ele indicar o presidente. O presidente do Banco Central está praticamente indicado, Gabriel Galípolo. O presidente Lula já tinha dito ontem, né, Ju? Rasgou elogios, disse que é um menino de ouro. Agora, Roberto Campos Neto também quebrou o silêncio, né? Pois é. Eu falei no começo, assim, né? Ele deu a entrevista hoje para o jornal Valor Econômico, já que está no final, já está acabando. Ele deve ter pensado, quer saber, vou falar mesmo, né? Pronto, falei. Pronto, falei. Aí ele fala que as críticas do presidente Lula à condução dos juros ali no Banco Central estão dificultando o trabalho de controle da inflação. Mas precisou responder que ele tem sido questionado ontem também aqui em São Paulo, numa entrevista com jornalistas para divulgar um relatório que é um relatório completo de inflação, que sai a cada 3 meses. Ele foi questionado sobre a questão da relação dele com o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, depois daquele jantar onde ele foi homenageado, e aí ficou um ambiente onde aí se o presidente Lula ficou, inclusive, com razões para reclamar da falta de postura dele em se aproximar do Tarcísio de Freitas, ainda como presidente do Banco Central, Tarcísio, que tem grande potencial aí de disputar as próximas eleições presidenciais, e toda a especulação que surgiu a partir daí do Campos Neto ser integrante, futuro ministro da Fazenda, de um eventual governo Tarcísio, enfim. Se o negócio já estava azedo, também ele deu motivos. Aí ele ontem foi perguntado, hoje também aí ele responde assim: olha, estão se baseando em factoides e ignorando a ação concreta de que eu subi os juros nas eleições presidenciais. Ele sempre fala sobre isso, né? Ele sempre cita, né? Que ele fala, não é quando eu estava com o Bolsonaro, naquele segundo semestre, já no auge da campanha, eu comecei a subir juro. Ele falou, e o Banco Central, né? E ele até fala, estão me dando um peso maior do que eu tenho. Ele falou agora há pouco numa entrevista aqui na agência Broadcast do Jornal Estado de São Paulo, porque são 9 integrantes do Comitê de Política Monetária do Banco Central, não é só ele. Então, se só ele quisesse, o juro poderia ter caído, né? Então, ele também falando, olha, menos que também, assim, eu não sou o único que tomo a decisão. Enfim. E a decisão foi unânime, vamos lembrar, né? E o Galípolo também tentou botar panos quentes na situação agora há pouco, né? Galípolo acabou de falar, gente, ele deu uma palestra na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, e aí ele fala assim, olha, trabalhar com Campos Neto tem sido fantástico. Ele tem uma experiência incrível. Aí a Thaís até soprou aqui no meu ouvido. Se o Lula ontem falou que ele era um menino de ouro, o Galípolo, depois de elogiar o Campos Neto, não sei mais se vai ser o menino de ouro do Lula, né, Thaís? Estrelinha dourada. Será que vai continuar com ela? Vamos esperar para ver, né? Mas estava tentando, de fato, colocar panos quentes na situação, né, Ju? Tentar amenizar esse clima muito pesado que tem gerado essa repercussão toda que a gente está vendo por aqui. O Galípolo fala assim agora, ó. Acabou de falar, acabou a palestra agora há pouco, tem 5 minutos. A meta de inflação é 3%, tá? Ele fala, as bandas, que é esse percentual que você pode ter a margem de tolerância, né? Ele fala, essas margens não significa que elas existem para reduzir o esforço de levar a inflação para 3%. Então, tá aí Gabriel Galípolo, mais uma vez, aproveitando a oportunidade que ele vem tendo para demonstrar que
caso ele seja substituto do presidente atual do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele é uma pessoa indicada pelo governo Lula, mas comprometida com a meta de inflação de 3%. E isso é fundamental para poder baixar um pouco o dólar. A gente tem falado tanto disso. Uma parte importante dessa alta do dólar é o temor de que a maioria indicada por Lula no Banco Central, a partir do ano que vem, que hoje é 5-4. 5 indicado por Bolsonaro, 4 por Lula. Ano que vem vai ser 7-2. Vai ter 7 indicados por Lula e 2 ainda por Bolsonaro. Então, o temor é que uma visão com interferência política pudesse trazer uma visão mais leniente com a inflação. Então, a toda oportunidade, está aí Gabriel Galípolo falando, nosso compromisso é com a inflação baixa, a inflação de 3%. Vamos ver se o dólar reage aí para baixo, para a Adriana sair de férias feliz, né? E ver o dólar agora baixando. Agora falta pouco, viu? Nós